Antes de nós orarmos, eu quero apresentar a todos o nosso amigo, querido pastor Denilson. O pastor Denilson, ele é responsável pela área de pastoreio aqui da Igreja Central, também dos adolescentes e das crianças. Que desafio, hein, pastor? Sim. Eu convido a todos para nós nos ajoelharmos, para termos uma palavra de oração. Santo Deus, aqui, Senhor, neste lugar, os seus filhos se prostram diante da sua presença, reconhecendo que nós não somos nada, Senhor. Somos seres humanos, imperfeitos, pecadores, mas também reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Amém. E te somos gratos, Senhor, por tudo o que o Senhor nos dá. Neste momento tivemos a oportunidade de refazermos nossos pactos contigo e colocarmos a nossa vida em dia diante do Senhor, certo de que o Senhor irá cumprir a sua promessa de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém. Obrigado por essa confiança, por essa certeza. Venha abençoar a oferta, os dízimos sagrados, que eles possam multiplicar na sua mão. Amém. E possam fazer um trabalho que de repente eu não possa fazer, através de servos teus, missionários e pastores, não só aqui em Curitiba, como em todo o mundo. Abençoe o doador, que o Senhor sabe das necessidades de cada um, e a nós também, que decidimos fazer daqui para frente a sua vontade, nesse aspecto de fé em Ti, e que o Senhor seja o nosso Senhor e também das nossas finanças. Obrigado, Senhor, por termos aqui um homem ungido de Deus, o pastor Denilson. Neste momento ele irá abrir o santo livro e que ele possa ser um instrumento nas suas mãos. E que da sua boca possa sair palavras que venham do coração do nosso Deus, do trono de Deus. E que nós possamos sair daqui confortados, aprendendo cada vez mais do teu amor por nós. Colocamos o pedido de cada um aqui, neste momento. Sempre temos um pedido especial, o nome de uma pessoa, um amigo que está doente, alguém que está afastado. Neste momento, Senhor, o Senhor conhece, leia o coração de cada um e atenda o pedido de cada filho seu aqui. Amém. Obrigado por essa oportunidade, nos dê a tua paz, que possamos sair daqui diferentes que quando aqui entramos, firmes e fortes para enfrentarmos uma semana que muitas vezes é de luta, que o Senhor possa estar do nosso lado. É o que pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Queridos amigos, desejo a todos vocês uma excelente noite. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de nosso Deus. Esse estudo aqui que nós vamos fazer faz parte da minha vida e com certeza vai influenciar positivamente a vocês, assim como me influenciou. Mas antes de conversarmos mesmo sobre a palavra, eu recebi um pedido ontem pela manhã, bem cedinho, recebi uma mensagem. Como no ano passado nós fizemos várias dedicações de crianças, tem uma das crianças que foi dedicada no ano passado, e ela, durante a noite de sexta-feira para sábado, ela ficou muito doente, estava com febre, com muita tosse, e os pais não sabiam o que fazer, pediram que nós orássemos pela criança. O nome da criança é o Caio. Esse menino tem 2 anos hoje, a idade do meu filhinho que está aqui. Então, eu como pai, vendo meu filho ter que ser hospitalizado,
me incomoda muito. Então eu peço que vocês fechem os olhos aqui, nesse momento, assim mesmo como estamos. Vamos falar com o nosso Deus novamente. Pai querido, nós clamamos que o seu Santo Espírito, que o Senhor ajude os médicos, ajude no tratamento do Caio. O Senhor sabe as condições dele, que o Senhor promova meios para que ele se recupere o quanto antes e possa colocar alegria na casa deles novamente. Seja o médico dessa criança. Esse pedido que nós estamos fazendo é um exemplo de vários outros, Pai. Nós clamamos que o Senhor nos ajude. Reafirmando a oração do nosso amigo Jonas, que seu Santo Espírito esteja conosco e nos ajude a entender a sua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, nós vamos ler hoje, a introdução de nossa conversa está na Bíblia. Gênesis capítulo 28 vem trazendo uma história que vai nos ajudar bastante no contexto que vamos estudar nessa noite. Nós vamos começar a partir de hoje, nós teremos 3 encontros. Hoje, no domingo que vem, daqui 2 domingos, nós vamos falar sobre um tema. O título dessa série de 3 encontros é Viva um Sonho. Eu e você, nós temos vários sonhos e Deus propõe que você viva esse sonho. Você precisa viver esse sonho que você tem estabelecido, você precisa viver esse sonho que você tem almejado e Deus quer ajudá-lo a conquistar esse sonho. Deus quer promover meios e para isso nós vamos ver hoje um sonho com Deus. Um sonho onde uma pessoa se relacionou, esteve vinculado a Deus e esse sonho fez toda a diferença na vida dele, da família dele e chegando até nós hoje. Gênesis capítulo 28, nós vamos encontrar dos versos 12 em diante esse sonho. Você pode ler comigo? Gênesis 28, verso 12 em diante. Vamos lá? Pode colocar os seus olhos na Bíblia para nós lermos o que Deus quer falar conosco. Vamos lá. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amados, esse sonho veio para uma pessoa que nós conhecemos bem. Veio para uma pessoa que era mentirosa. Veio para uma pessoa que era ladra. Veio para uma pessoa que meio que manipulou as circunstâncias para que ele conseguisse aquilo que ele queria. Essa pessoa que era menosprezada pela sociedade encontrou um refúgio em Deus, e Deus se revelou a ele propondo algumas coisas, e as propostas que Deus deu para Jacó foram propostas magníficas. Deus prometeu que ele iria retornar para aquele lugar onde ele havia mentido, onde ele havia menosprezado, onde ele havia tratado inadequadamente o próprio pai. Ele iria voltar para esse ambiente. Além disso, Deus abençoou ele para que onde ele fosse, ele iria conseguir alcançar aquilo que ele almejava. Amados, Deus conversa com pecadores. Deus conversa comigo e com você, mesmo eu tendo as minhas limitações, mesmo eu tendo as minhas lutas, Deus quer revelar
algo para mim e para você. E a revelação de Deus para mim e para você hoje é que Deus quer te abençoar. Deus quer cuidar de você. Deus quer sustentar. Deus quer promover meios para que você viva bem. Mas nós podemos perceber que esse homem pecador, aí nós podemos pensar assim, ele pecou e Deus se revelou. Deus se revela para pecadores, então eu posso pecar que Deus vai falar comigo. Eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai falar comigo. É isso mesmo? Analisando aqui no texto de Gênesis, nós percebemos que não temos muitas informações sobre o que aconteceu antes, entre os momentos das mentiras e o momento do sonho. Não tem muito relato do que aconteceu, se Jacó fez algo para merecer essa bênção ou não. Mas no livro Patriarcas e Profetas, vem falando um texto que eu gostaria de mostrar para vocês o que a nossa amiga Ellen White deu de orientações sobre esse evento, sobre esse episódio. Diz assim: à noite do dia seguinte, encontrou-o longe das tendas de seu pai. Ou seja, ele havia mentido, estava fugindo, havia feito algumas coisas erradas, e ele saiu, e na noite seguinte, sentia-se como um rejeitado. E sabia que toda esta inquietação fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. Ele sabia que estava dormindo num lugar onde o travesseiro era uma pedra. Que conforto existe? Nenhum. Ele sabia que aquela condição na qual ele estava vivendo era porque ele mesmo havia provocado. As trevas do desespero oprimiam-lhe a alma e atrevia-se dificilmente a orar. Ou seja, ele nem conseguiria, não estava nem conseguindo orar. Já passou por situações assim, amados? Você já fez algo que não devia fazer e aí chega à noite, tem que falar com o rei, com o eterno e descobre, fica meio sem jeito, desconfortável. Sabia que devia fazer algo e não fez, e Deus pede para que você tenha contato e diálogo com ele. Jacó sentiu isso. Mas achava-se tão completamente só que sentia necessidade da proteção de Deus, como nunca antes a sentira. Por que ele mentiu? Porque ele roubou o irmão? Porque ele estava fugindo de assumir as responsabilidades da qual ele havia promovido aquele contexto. Deus permitiu isso tudo acontecer para que ele sentisse a necessidade da proteção de Deus. Às vezes eu e você, nós pecamos. Às vezes nós cometemos muitas falhas. Deus permite que eu e você tenhamos essas situações para que nós percebamos quão longe estamos dele. E assim, retornemos ao diálogo com ele e assim consigamos avançar. Então, você tem traído sua esposa, toma vergonha na cara. Esse é o momento oportuno para que você volte a Jesus e peça ajuda a Ele. Você mentiu para o seu pai, toma vergonha na cara, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus, e muito menos aqueles que desonram Ele. Então, se você tem cometido esse pecado, Deus está falando para você, você precisa da minha proteção, porque somente eu posso ajudar você a não cometer esses erros. Então, amados, Deus permite situações acontecerem para que nós voltemos a Ele e Ele nos ajude a resolver as situações. Aí olha o que Jacó fez. Com pranto e profunda humilhação, confessou o seu pecado e rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. Será que Jacó estava abandonado? Ele estava se sentindo assim. Ele estava se sentindo longe, poxa, ele havia feito situações desconfortáveis, correto. Deus nos abandona nos momentos mais difíceis de nossa vida? Amém. Não. Ele não nos abandona. No momento mais complexo da vida de Jacó, Deus poderia e tinha
todas as justificativas, todos os requisitos básicos para abandonar. Mas a graça superabundou. A misericórdia de nosso Deus foi tão grande que Deus conversou com Jacó. O coração sobrecarregado não encontrou ainda alívio. Mesmo Deus ouvindo, demonstrando carinho, Jacó não sentiu paz. Havia perdido toda a confiança em si e receava que o Deus de seus pais o houvesse rejeitado. Então, Jacó estava com um sentimento muito difícil. E você sabe qual era o sentimento dele, porque nós já passamos por situações assim. E aí, Deus, vendo a necessidade de Jacó, deu esse sonho maravilhoso para ele. Imagina você dormir e ter uma visão, um sonho, de uma escada que vinha do chão até os céus, e percebia anjos descendo e subindo, e num momento muito legal, Deus começa a conversar com você e fala que, não, vamos voltar. Você cometeu pecados, você fez o que não devia, você está sem reação naquela situação. Deus dá essa visão para você. O que você vai sentir? Uma paz que excede a compreensão. Uma paz que nós não conseguimos nem explicar. Quando Jacó acorda, ele viu o que havia acontecido. Amados, quando nós estamos com a bênção de Deus, onde nós passamos, as pessoas sentem o cheiro, entendeu? Quando nós estamos com Deus, onde nossa mão é colocada, é abençoada. Onde nós estamos com Deus, vai dar tudo certo. Mesmo que às vezes não vejamos. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre a história desse nosso amigo. Jacó saiu da casa do pai, fugido, teve esse sonho e foi fazer o que ele tinha planejado. Chegou lá nas terras do tio dele, e lá nas terras viu a princesa da vida dele. Viu a linda Raquel, e ele ficou, nossa, essa é a gatinha da minha vida. Ele ficou, nossa, ele viu de longe, ele não sabia nem qual reação ter, entendeu? Ele não sabia, ficou assim, é a Raquel, é a filha de Labão, não acredito. É a resposta dos meus sonhos, não acredito. Aí ele vai, chega perto da menina e sabe o que ele fez? Dá-lhe um beijo no rosto. Nem fala, já chega dando beijo. Eita, esse aí é ligeiro, né? Mas logo depois ele vai nos prantos, chorando, nem sabe o que falar. A única coisa que ele fez foi dar um beijo no rosto da Raquel. E aí, depois disso acontecer, chegou um boato na casa do pai dessa moça. Lá na casa do pai dela, na casa dela, chegou um recado, um homem veio, deu um beijo na tua filha, e além disso ele está andando por aí. Lembra do que comentamos, uma pessoa de Deus, onde ela coloca a mão, onde ela anda, é abençoada. As pessoas sentem o cheiro da presença de Deus. Labão soube de Jacó, mas ele sabia quem era Jacó. Lembrou, sabe do quê? Sabe do que Labão lembrou? Labão lembrou de que a irmã dele havia recebido um convite, um pedido de casamento inusitado. Um pedido de casamento assim, um homem chega de outra terra, vem falar que vai buscar ela para encontrar o marido, e junto desse homem que veio levar, trouxe centenas de presentes. E Labão já lembrou. Labão já lembrou do que quem era Jacó, e fez o quê? Não, vamos lá, fica aqui 30 dias, tá? Que eu vou sustentar você para a gente conversar. Labão estava agindo com segundas intenções. Labão estava querendo que Jacó tivesse um relacionamento com a filha.
Só que Labão sabia bem que Jacó não era qualquer um. Jacó era filho da irmã dele. Labão sabia muito bem qual era o caráter daquela pessoa. E aí, Labão, sabendo tudo isso, falou: não vou perder isso por nada. E fez um esquema muito astuto e egoísta para alcançar o objetivo dele. As consequências dos nossos erros, mesmo com a bênção de nosso Deus, vão vir, amados. Se você cometeu algum pecado no passado, essa consequência vai chegar. Não tem, 1 mais 1 dá 2. É lógico. E aí, essa repercussão dos atos negativos de Jacó vai chegar. E ele recebeu atitudes de engano. Labão mentiu. Labão usou ele como escravo em alguns momentos. E Jacó recebeu o que ele havia feito. Mas mesmo as situações difíceis, Deus transforma em bênção. Jacó trabalhou quantos anos para casar com Raquel? Foram 7? Não. Foram 14 anos. Nos 7 primeiros anos, Labão fez um esquema e colocou a filha mais velha. Ele sabia que se entregasse as filhas para esse homem, elas seriam abençoadas. Ele não queria perder essa bênção. E aí fez todo esse esquema. Passou 1 semana do casamento, foi negociar com Jacó. Vamos, você pode trabalhar comigo, mas 7 anos, tá? 7 anos. Aí depois você vai com a sua, você está livre. Olha, tudo com segundas intenções. Você já sofreu situações assim em algum trabalho? Por exemplo, eu trabalhei em bordados, era 2008, 2009, numa empresa. E nessa empresa, o meu chefe falava para mim que eu estava com carteira assinada, estava depositando FGTS, todos os benefícios, todos os tributos necessários para que a minha carteira necessitava. E aí ele falou que pagava. Trabalhei 1 ano e 2 meses confiando nisso. E aí como eu trabalhei no Caixa Econômica por um tempo, como recepção, quer ajuda, sabe? Aquela pessoa que fica ajudando nos caixas eletrônicos. Então, já trabalhei nisso também. Aí, eu tinha facilidade de mexer e verificar algumas coisas, se estava sendo pago ou não. E aí eu fui lá no banco para ver. E descobri. Era tudo mentira. Pensa num Denilson nervoso. Mas eu fiquei nervoso. Eu falei forte, tá bom? Aí eu fiquei muito nervoso com a situação. E aí eu falei com ele: poxa, você falou que está pagando e não me pagou. Você é mentiroso, hein? Eu sou da Bíblia, né? Vai queimar, mentiroso vai queimar. Falava assim para o meu chefe lá, né? Mas aí, essa situação ficou muito desconfortável. Eu continuei trabalhando e tive que sair. Mas depois já explico uma bênção que aconteceu nesse contexto. Então, nós enfrentamos situações desconfortáveis. Assim como Jacó sofreu essa situação, eu também já sofri. Você já trabalhou para alguém que não pagou a quantidade certa. Você já vendeu um produto e não recebeu o pagamento. Amados, agora se essa situação acontece entre os cristãos, ainda mais adventistas do 7º dia, o peso de responsabilidade é maior. Porque nós, pelo título que temos, nós respeitamos as leis. E se você, como irmão, irmã, comprou algo e não pagou aquilo, desculpe. Você assumirá as suas responsabilidades. Da mesma forma que Jacó sofreu 14 anos, depois mais 6, para conseguir sair daquela situação. Não vá culpar a Deus caso você passe por uma situação desconfortável. Deus te perdoa. Deus sustenta você, mas o perdão que Ele dá é de consequência eterna. Amém por isso. Porque o perdão que Ele dá é um perdão que vai te dar a salvação.
mas as consequências dos nossos erros nós talvez recebamos ainda em vida. Então nós devemos tomar cuidado. E Labão sabia bem como era Jacó e não queria perder a oportunidade de beneficiar a família dele. Jacó trabalhou 14 anos para conseguir o que ele sonhou. E sabe em quantos anos ele conseguiu construir um patrimônio gigante? Não precisou 14 anos, não precisou nem metade de tempo para ele conseguir um patrimônio que o próprio Labão ficou com inveja. Foram 6 anos, suficiente para que Jacó conseguisse ter tudo o que ele queria e começasse a viajar para voltar para a terra dele. Lembra da promessa que Deus deu para ele no sonho, depois que ele mentiu para o pai e para a mãe? Toda aquela situação? Deus estava cumprindo, mesmo que às vezes ele passou por situações difíceis. Então Deus cumpre aquilo que fala. E Gênesis capítulo 30, vamos ali ver comigo. Gênesis capítulo 30, os versos 35 e 36, diz assim a palavra. Mas naquele dia, mesmo dia, olha as intenções de Labão. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs esses animais à distância de 3 dias de jornada, entre esses animais e Jacó. E Jacó apacentava o restante das ovelhas ali dos cabritos. O que está acontecendo aqui? Jacó faz uma aliança com Labão depois dos 14 anos e fala: vamos negociar que agora eu já paguei a minha dívida quanto às minhas esposas, agora eu preciso receber um benefício, tem que cuidar dos filhos, né, os seus netos. Você está vendo? Tem que cuidar dos seus netos. Para eu cuidar dos seus netos tem que ter dinheiro. Então eu preciso sustentar. Aí Jacó negociou com Labão e falou: Jacó, eu vou ficar com os animais, cordeiros pretos e os listrados. Os branquinhos fica tudo para você, mas os listrados fica para mim e preto. Combinado? Labão, perfeito, beleza. Terminou o momento do contrato, Labão ligou, quase isso, né? Labão fez uma descagem direta, mandou um recado para os pastores lá e falou: separem as ovelhas pretas listradas, mandem elas dar 3 dias de viagem para que nós não percamos esses. Então, foram separados e ficou um grupo de ovelhas brancas, cordeiros brancos ali. E esse grupo de cordeiros brancos foi o que Jacó cuidou. E com essa minoria, com esse pouco, Deus multiplicou e ajudou ele a conseguir sustentar a família que ele tinha. Você tem pouco, você talvez tenha dificuldade em algum aspecto. Seja honesto, faça o correto, que Deus vai multiplicar esse pouco e você vai conseguir viver bem. Deus promete isso, e é isso que nós percebemos na vida de Jacó. As bênçãos não ficam apenas para ele. Quando vocês já viram que em Êxodo 20, dos versos 5 e 6, vem trazendo uma situação sobre o mandamento de não ter imagem de escultura. Ali fala que aquele que adora imagem de escultura receberá maldições até a 3ª e 4ª gerações. Então, amados, caso alguém adore imagem de escultura aqui, olha que a Bíblia fala, não dá certo esse negócio. A maldição vai passar até a 3ª e 4ª geração. Mas ainda bem que o verso não termina. Você pode abrir a Bíblia em Êxodo 20, verso 6 ali, vai falando o que acontece. Deus tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O ato de amar a Deus e o ato de guardar os mandamentos quebra maldições. Caso aquela situação da mentira de Jacó tivesse sendo recorrente, Deus iria abençoar para que os filhos dele não sofressem tanto aquelas consequências que ele havia enfrentado. Então, nós vamos falar agora de nosso amigo José. O nosso amigo José era
uma pessoa que andava com Deus também. Onde ele passava era diferente. As pessoas sentiam um cheiro diferente. As pessoas percebiam visualmente. O Espírito de Profecia, patriarcas, profetas, vem falando que ele era muito bonito. Quem se acha bonito aqui, levanta a mão. Agora eu quero ver a sinceridade. Levanta a mão, quem se acha bonito. Aí, tem um barbado branco ali, é bonito mesmo, parece Papai Noel, é isso aí, entende? Então, tem vários que se colocam como bonito. Eu também me acho um bonito. Não tanto quanto o Geisler, assim, né? Mas eu me acho um bonito também. Mas, amados, desculpe, Geisler, mas você era feio perto de José, tá? José, a Bíblia vem apresentando que ele era muito bonito. Era tão bonito que as mulheres da época chegavam chegando. Inclusive uma cheia da grana. Então, José, ele era diferente. Os irmãos notavam diferença isso nele. E eles já ficavam assim, desconfortável. Lá vem o queridinho do papai. Lá vem aquele que faz tudo certinho. Isso estava acontecendo na vida de nosso amigo José. José foi o último filho de Jacó. Penúltimo, né? Porque teve o Benjamim. E tem algumas características que eu gostaria de só comentar. O Espírito de Profecia, página 144, 145, vem falando assim sobre ele. Ele tinha uma rara beleza. Uma rara beleza. Era filho da Raquel, né? E quando Jacó viu Raquel de longe, já ficou com a boca aberta. Já viu que era linda. Então, a beleza é igual a genética também, viu? A mãe dele era muito bonita. Consequentemente, ele era muito bonito também. Mas algumas outras coisas. Ele não era malicioso. Ele era puro. E as pessoas que são puras, muitas vezes as pessoas sobem em cima dessas pessoas que são puras. Ele era ativo, ele era alegre, ele tinha ardor, ele era firme moralmente, sabia o que era para fazer, cumpria aquilo. Ele era gentil, era fiel e tinha uma vida de veracidade muito intensa. Mas essas características positivas de nosso amigo José geraram outros momentos meio complicados. Ele, por ser assim, bonito, por ser cuidado pelo papai e mamãe, se transformou em um menino mimado. Qualquer coisinha que acontecia, já falava para o papai e para a mamãe. Qualquer coisinha, ele se tornava uma pessoa indiscreta. Quando ele ganhou aquele presente, aquele vou dizer um terno, né? Quando ele ganhou aquele terno colorido mais bonito da época, os irmãos viram e ele não conseguiu ser discreto. Ele já foi mostrar que era o que ele havia ganho. E esse trouxe algumas situações difíceis. Gênesis 37, versos 7 e 9. Pode abrir a Bíblia e ler comigo? Gênesis 37, 7 e 9. Deus começou a dar sonhos e outras coisas. 37, 7 e 9. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. 9. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando Jacó falou isso, queridos, os irmãos deles ficaram assim, sabe aquele vermelho de raiva, querendo voar? É assim que eles estavam. Eles ficaram com muita raiva, ficaram muito nervosos com aquilo, e eles já queriam destruir José. Ganhava presente, ele ganhou sonho, e o sonho falava que eles iriam respeitar ele como um líder político. Aí ele começou a falar algumas coisas que ele não tinha maldade.
Ele não estava agindo assim com segundas intenções, ele estava falando que ele sonho. Ele era puro. Ele não estava agindo de forma, na visão dele, inadequada. Mas essa atitude provocou uma situação desconfortável. Ele estava indiscreto. Ele estava agindo de forma inadequada. E aí, Gênesis 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. José havia se tornado teve alguns defeitos acariciados, mesmo com essas características positivas. Ele era uma pessoa jovem, estava com 17 anos nesse episódio. E uma pessoa jovem, normalmente, é inexperiente. Não é porque teve um sonho que vai falar de forma explícita para todo mundo. Tem que ter cautela. E o ato de ser inexperiente fez ele a falar algo que não poderia falar no momento, naquela hora. Além disso, ele era um menino mimado. Tudo que ele pedia, tudo que ele queria, ele conquistava. Ser mimado não é bom. Nem sempre o que a gente quer nós iremos conquistar ou vamos ganhar. Ser mimado deixa Deus como um pai ou que você fica negociando com Ele. Não. Deus não quer que nós sejamos mimados. E esse era um defeito de José. Fofoqueiro. Fofoqueiro. Fica falando mal dos outros por trás. Ele falou dos irmãos para o pai. Era verdade, mas o ato de falar a verdade em um contexto inadequado nos torna fofoqueiros. E Deus não queria, não tinha um plano muito maior para ele. Se ele continuasse com essa prática, ele iria perder as responsabilidades que Deus estava sonhando por ele. E ele tinha pelo jeito, sem querer, não era por intenção, mas ele tinha uma postura arrogante. Porque ele ganhava, ele era bom, ele se achava um pouco, mas não era por maldade, ele era puro. Só que esses defeitos de caráter, Deus teve que trabalhar, sabe quantos anos para resolver? Deus permitiu ele ficar como escravo no período de 10 anos. Deus estava moldando esse homem para que o sonho de Deus fosse realizado na vida dele. Deus estava trabalhando para que ele conseguisse realizar algumas coisas. Então, às vezes a gente passa por situações, mas Deus está preparando algo maior que a gente nem imagina, amados. Podemos continuar firmes, podemos caminhar segundo a vontade de Deus, podemos fazer o que Ele pede, que o plano dEle é maior do que a gente imagina. Deus quer nos ajudar. Deus está trabalhando para que os seus sonhos sejam alcançados de forma plena. Além disso, se não chegou ainda, não pare porque não alcançou. Não conseguiu fazer a viagem, não conseguiu fazer a faculdade, não encontrou a namorada para se casar, não encontrou isso. Não pare, o mundo não acabou ainda. Tem muito tempo, amanhã é um novo dia, amanhã você pode encontrar sua namorada ou seu namorado. Amanhã você pode encontrar o seu trabalho. Mas se você ficar em casa esperando que caia do céu, não vai chegar também, né? O que José teve que fazer? 10 anos, ele teve que ficar como um prisioneiro para alcançar o sonho que ele almejava. Imagina você na prisão. Qual a sua visão numa situação difícil? Se você vê um problema e fica desmotivado, ai, que difícil, que situação desconfortável, fica reclamando, não vai adiantar nada. Quando a gente fica falando assim, coisas ruins chegam. Deus incentiva que nós sejamos assim como José. O que José fez? Viu que na prisão ele poderia ser uma bênção.
Ele viu uma oportunidade naquele ambiente desconfortável. Ele viu que poderia ajudar as pessoas. E ele foi o chefe dos prisioneiros. Tá? Pensa. Pensa numa coisa, ele foi o chefe dos prisioneiros. Todos os prisioneiros tinham que falar com ele. Se você fica triste, numa situação difícil, amado, não fica pensando assim. Veja isso como uma grande oportunidade para que você ajude outras pessoas. E José foi uma bênção. Ajudou a revelar sonhos, ajudou a administrar. Ele conseguiu ter amigos ali dentro. Deus está dando oportunidades para cada um de nós. E nós precisamos fazer aquilo que nos agrada para alcançarmos os nossos sonhos. Às vezes o sonho demora 10 anos para chegar. O que vamos fazer até os 10 anos? Devemos fazer o que nós gostamos. Precisamos fazer aquilo que nos identifica. Precisamos tentar mudar a nossa visão ruim de uma situação para uma visão positiva, para que a gente consiga fazer as coisas com prazer. Às vezes serão 10 anos para que nós estejamos na prisão, e durante esses 10 anos você vai ficar chorando pelos cantos, você vai ficar deprimido, você vai ficar incomodado. Querido, querida, por favor, veja esse momento difícil como uma oportunidade de você ter mais intimidade com Deus, de você provar Ele, de você perceber o que Ele pode fazer através de você. Então, durante esse período onde nós vamos buscar realizar os nossos sonhos, nós devemos trabalhar para conseguir fazer aquilo que nos agrada. E durante esse período, precisamos ter habilidades em várias coisas. Temos que ser freelance, precisamos trabalhar como pedreiro, precisamos trabalhar como pintor, tem que trabalhar com web design, tem que fazer, se for necessário, juntar lixo na rua. Beleza, está no deserto, mas são oportunidades para nós conseguirmos alcançar o nosso sonho. Nós precisamos nos colocar nessa situação, permitir, que Deus nos use, para que Ele, no momento oportuno, aquele sonho que você tem, seja alcançado. Aconteceu com Jacó, aconteceu com José. E comigo e com você não vai acontecer? Vai cair do céu, né? Só lamento. Não dá. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. E aí, no momento certo, Ele vai dar aquilo que nós sonhamos. Então, quando Deus nos dá, precisamos ser honestos com nós mesmos. Gostaria de ver 3 versos. 3 versos. Gênesis capítulo 39 vem trazendo situações aqui que eu gostaria de conversar. 39, verso 6. Olha o que eu vou ler, só a parte final, a última frase do verso 6. José era formoso de porte e de aparência. Ele tinha algo diferente. Bonitão, vocês estão vendo, né? Outra coisa, 39, verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Quando estiver quase alcançando o seu sonho, Satanás vai colocar alguém, uma mulher ou um homem, para destruir o sonho dele para a tua vida. Ele vai colocar situações para que você perca o chão e você não alcance aquilo. Satanás colocou uma mulher bonita, cheia de grana, para pedir para namorar com ele. E aí o que aconteceu? Se for um homem firme, um homem segundo o coração de Deus, que chama o pecado pelo nome, vai ter a força dos céus para sair correndo, mesmo sem roupa. Mesmo que ela chegue encostando em todo o nosso corpo, o homem que tenha Deus no coração vai conseguir, pelo poder dos céus, a não cair nessa tentação. Mas se nós ficarmos, não tem nada a ver, ficar pensando que, queridos, olha o verso 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deus quer ajudar você a conquistar os seus sonhos.
Satanás não quer, vai deixar você triste, chateado, vai ficar com esse pensamento negativo, vai ficar sim, ele vai trabalhar para que você fique com depressão, para que você fique com ansiedade, para que você fique todo preocupado, para que você fique incomodado, vem alguém ficar falando mal no ouvido, vai trabalhar para que você não consiga alcançar o que Deus tem planejado na sua vida. Satanás vai fazer isso. Mas Deus promete que vai nos ajudar. E o que aconteceu? No próximo domingo nós vamos ver o que acontece. Você sabe bem a história. O sonho de Deus sempre é maior. Minha mãe tinha um sonho de que um dos filhos dela fosse pastor. Nasceu Daniel, meu irmão mais velho, não foi pastor. Nasceu meu irmão do meio, Danilo, não foi pastor. Nasceu o meu irmão Denis, não foi pastor. Nasceu Denilson, ela não viu se eu seria pastor. A minha mãe trabalhou para que o sonho dela fosse alcançado. Ela planejou, ela estudava a lição da escola sabatina com todos nós, mesmo sem professor da escola sabatina na igreja que nós íamos. Ela era a nossa professora. Mas ela não viu o sonho dela ser concretizado. Ela morreu 3 meses antes de eu me formar em teologia. Ela não viu eu podendo contar histórias aqui na igreja. Às vezes nós vamos trabalhar para que os nossos sonhos sejam alcançados em vida, mas o plano de Deus sempre é maior. Amados, precisamos confiar. Deus quer trabalhar em nossa vida e Ele quer que você viva um sonho aqui na terra. Você tem sonhos. Liste o que você quer, sabe? Esse ano está aí. Você precisa colocar, Pai, eu preciso disso. Coloca na presença do Rei, daquele que tem o ouro e a prata, daquele que sabe os aspectos emocionais da vida, daquele que sabe que é o Cupido, que consegue trabalhar no coração de uma mulher e de um homem. É Ele que sabe desenvolver os dons, é Ele que vai te ajudar no aspecto profissional. Apresenta para Ele. Confia, ame a Deus sobre todas as coisas, obedeça aos mandamentos, amados, certamente você será abençoado. Certamente, onde sua mão ser colocada, vai ser uma bênção. Você vai restaurar a tua casa que está um inferno. Você vai conseguir ter condições para pagar as contas. Nosso Deus não mente. Nosso Deus é de verdade. Jesus Cristo vai voltar e para que Ele volte, nós precisamos colocar em prática as orientações dEle. Se nós não colocamos em prática, vai demorar mais. Aí é consequência nossa. Nós que fizemos isso acontecer. A gente fica como hipócritas, fica assistindo, que legal, o pastor fez rir, demais, game over, tanto faz. Amados, não basta. Da manhã, o que você vai fazer por Cristo? Ele morreu por você. E aí a gente vai ir para casa, vai para o trabalho, para a escola, vai ficar fazendo o quê? Você quer ser bênção? Precisa ser primeiro uma bênção nas pessoas, para depois você se sentir abençoado. Somente fazendo pelos outros é que nós vamos encontrar a bênção em nossa vida. Deixe Deus realizar o sonho dele na sua vida. O sonho de Deus é maior. Nosso amigo JP vai cantar um hino. E eu gostaria que você tomasse uma decisão. Entregue esses sonhos que você listou nas mãos do Eterno, para que Ele te ajude a conquistar. Queridos, por favor, faça algo que você goste, para que você não fique reclamando a vida toda. Seja honesto. Se tem que cumprir com alguma coisa e não cumpriu, hoje é o tempo oportuno para que você pague aquela dívida de que você não pagou. Para que você perdoe aquele que não foi perdoado. Esse é o momento. Enquanto ele for cantar, feche os seus olhos, que o seu anjo está do teu lado aí. E o Rei, o Eterno, está íntimo, conversando contigo. Não precisa nem falar comigo.
É conexão direta. Simples assim. Conversa com Ele da mesma forma que Jacó, da mesma forma que José. Esse Deus deles vai abençoar vocês também. Tome uma decisão, entregue sua vida nas mãos de Deus. Faça o que goste e seja honesto. Por maior que seja seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus para você. Em caminho escuro você pede luz, Deus dá o sol a você. Nas ruas, nas praças, pede esmola, Deus dá vida nova a você. Pede um sorriso, pede um amigo, Deus dá um irmão a você. Pede conforto, pede riquezas, Deus dá o céu a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Estouram as guerras, você pede abrigo, Deus dá paz a você. Em fome ou miséria lhe falta o trigo, Deus dá o pão a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá a vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria, Deus dá o infinito a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Por maior que seja seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus para você. Infinitos são os sonhos de Deus para você. Obrigado. Queridos, vamos levantar para falar com o nosso Deus, entregar essas situações e Ele vai nos ajudar. Pai querido, nós te amamos muito, nós colocamos em nossa agenda estarmos em Tua presença nesse momento. Nós consideramos o Senhor muito importante, por isso que estamos aqui. E o Senhor sabe bem que esse é o primeiro passo para que as bênçãos sejam uma realidade. E eu posso ter a plena certeza que cada um de nós será uma bênção. Que o Senhor, por favor, continue abençoando cada um de nós. Continue guiando a nossa vida. E pela Tua graça, pelo Teu amor, por favor, realize os Seus sonhos em nossa vida.
E o Senhor também sabe aquilo que nós almejamos. Alguns estão sonhando com um trabalho, outros estão sonhando com comprar um imóvel. Pai, esses são os nossos sonhos. E o Senhor tem algo maior para nós, então faça a sua vontade. Se esses nossos planos, nossos sonhos estão segundo a sua vontade, pela tua graça, realize em nossa vida. No caso de José, demorou 10 anos. No caso de Jacó, demorou cerca de 14 a 20 anos. Pela tua graça, bom Pai, nos ajude a ter paciência caso não chegue no tempo que a gente queira. Mas nós não vamos parar. Não vamos desanimar e nem vamos ficar incomodados por causa da demora. O Senhor prometeu também que vai voltar, e esse também é o nosso sonho. Então, Pai, nós iremos trabalhar. Estamos aqui, vamos ter uma semana desafiadora, mas nós somos representantes dos céus em nosso local de trabalho, em nossa casa, em nossa escola. Nós somos representantes do eterno. Então, Pai, nos use como anjos para ajudar as pessoas. Nos use como seus instrumentos para ajudar aqueles que necessitam. E pela tua bênção, com o dom do seu Santo Espírito, nossa voz vai restaurar famílias, nossa voz vai curar pessoas doentes, nossa sombra vai ajudar aqueles que precisam, porque nós estamos com o Senhor, assim como Jacó esteve contigo, assim como José esteve contigo. O Senhor abriu o caminho para que eles andassem, então o Senhor está abrindo o caminho. Amanhã nós temos certeza de que o Senhor já vai abrir portas para que nós consigamos realizar os nossos sonhos. Então, Pai, continue nos ajudando. Nos dê uma semana na tua companhia, e com o Senhor ao nosso lado, é certo de que tudo vai correr bem. Agradecemos por essa bênção. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e excelente semana para cada um de vocês, tá bom?